Sabia que as plantas podem ajudar na fertilidade e na libido? É que elas têm substâncias que estimulam a produção de hormônios naturais que podem estar faltando no organismo. Eu vou conversar agora com a nutricionista Andressa Mendes, que é especialista também em fitoterapia. E você pode participar com a gente, tá? Pelo 99897.000, telefone aberto para você poder fazer a sua pergunta. Andressa, obrigada por ter vindo. Bom dia. Quer dizer que as plantas podem ajudar nessas duas áreas, fertilidade e libido? De que forma? Como assim? Isso, a fertilidade e o libido está muito relacionado com a alimentação e o estilo de vida também. Então, quando o paciente tem um estilo de vida muito estressante, né, cansado, faz uma alimentação ruim, então ele não tem esse libido, a fertilidade pode ficar comprometida. Então, paciente que bebe muito, a absorção das vitaminas que ajudam na formação do espermatozoide, da ovulação da mulher, ele não vai ter uma absorção tão boa. E aí as plantas e a alimentação entram para ajudar nisso, né? Para potencializar muitas vezes e também para tirar esse cansaço físico e mental, que o prazer tá ligado muito, tá no cérebro, né? Verdade. Então elas vão atuar aí. E é uma prescrição individual para cada pessoa que apresenta uma situação. Individual para cada pessoa, dose, então a gente olha muito também qual fitoterápico é mais indicado, então é bem individualizado. E quando a pessoa percebe que a libido não vai muito bem, percebe que há uma complicação ali também na fertilidade, é um tratamento que pode ser apenas fitoterápico, com a ajuda das plantas e com a alimentação, ou envolve outras partes também da medicina, Andressa? Envolve tudo, né? Envolve tanto atividade física, ver o que esse paciente está passando, se tem problema na família, se tem problema no trabalho, então tudo envolve, né? E quando se descobre, são fito-hormônios, né, que você falou. Eu posso usar a vida inteira ou também é preciso cuidado com essa dose? Então, na alimentação a gente já faz o uso, né? A gente come alimentos que contêm fito-hormônios, mas a questão é a quantidade. A quantidade, né? Então, às vezes a gente come aquela quantidade que não vai fazer mal, a gente pode comer a vida inteira. E às vezes não, às vezes a gente precisa de uma dose específica mesmo, naquele determinado momento, para ajudar mesmo, auxiliar. Quais os alimentos que a gente tem à nossa mesa, assim, às vezes não sabemos que eles podem ajudar, tanto a fertilidade como a libido? O feijão tem isoflavona, ajuda principalmente quando a mulher entra na menopausa, aquele calor que ela tem, né? E ela também perde o libido. A soja, né? A aveia, que também tem fito-hormônios que vai ajudar ali. A linhaça ajuda bastante também, que ela estimula, como se ela tivesse uma substância parecida com o estrógeno, então ela ajuda muito também. Então são alimentos comuns, as frutas vermelhas, que a gente ingere no dia a dia. No dia a dia. E pode aumentar ainda mais, né? Pode. A questão do feijão, o feijão branco também pode ser, porque há saladas com feijão branco que são maravilhosas, não é, Andressa? Exatamente. A gente pode ajudar, a gente pode ter a mesa, né? A gente separou umas imagens de algumas plantas que podem nos ajudar, né, quando o assunto envolve a fertilidade e a libido. A gente tem alimentos que a gente vai começar. O Esse inhame. daí é o inhame mexicano, é um fitoterápico e ele tem até o nome de inhame também, né, popularmente. Então ele ajuda, ele tem fito-hormônios, ele também tem substância que ajuda, parecida com o estrógeno, ele vai tirar o cansaço, vai ajudar a pessoa, ela está cansada tanto físico quanto mentalmente, ele ajuda e isso ajuda a aumentar o libido, porque se você está cansado e estressado, automaticamente seu libido vai diminuir. Com certeza. Então esse é o inhame mexicano. Inhame mexicano. Inhame mexicano. Esse aí o que é? É a maca peruana, ela é muito usada e ela ajuda também na formação de massa muscular, porque ela tem o fósforo, ela tem cálcio, que ajuda na contração muscular, né? Ela ajuda também, tira esse cansaço físico e mental, né? Ajuda nos sintomas da menopausa também, então ela é bastante usada no consultório. E aí, tem o pozinho dela, não tem? Isso, é o pó, é mais encontrado aqui, é o pó mesmo. É o pó. E eu posso usar, por exemplo, no iogurte, no suco? O gosto dela, os pacientes reclamam bastante, então eles batem, faz vitamina e coloca na vitamina em si. O gosto é forte. Isso, prescrevo bastante vitamina pós-treino, por exemplo. Por causa dessa questão da massa muscular. Da massa muscular, às vezes do libido em si, o paciente reclama porque começa uma dieta, começa a fazer uma atividade física que ela não é acostumada. Então ela cansa mais, ela fica irritada no início da dieta. E aí eu prescrevo bastante. A maca peruana. A gente tem mais imagens? Que flor Esse é daí essa? é o Tribulus terrestre, ele aumenta a testosterona.
É muito bom, aumenta o libido do homem e da mulher. Ele vai como se ele modificasse os neurotransmissores e aí faz aumentar o desejo, o bem-estar. Então, ele também é bastante usado, a gente prescreve muito. E ajuda também a aumentar a massa muscular. E ele é utilizado de que forma? Cápsula, a gente prescreve no consultório, manipulação. Entendi. Linda a flor, né? Vamos ver outra imagem que a Andressa separou pra gente. A gente está falando de plantas que ajudam a gente aí na fertilidade e na libido. E essa, parece a lavanda. É a Vitex. Vitex. Vitex, ela é muito boa também. Ela tira cansaço, melhora cansaço, insônia. Então, quando a gente está irritado, irritabilidade, diminui sintomas da depressão. Então, ela ajuda bastante. Então, por isso que ela aumenta o libido, que ela ajuda no bem-estar e melhora. Também em cápsulas que a gente usa, Em cápsula Andressa? também. Em cápsula Em também. cápsula. Estão chegando algumas perguntas que eu já vou passar para você. O Jonathan quer saber o seguinte, o Tribulus terrestris, Tribulus terrestris e a maca peruana, o homem pode utilizar e se ele usar de forma incorreta, pode gerar a infertilidade? É a pergunta do Jonathan. Então, pode usar, né? O ideal é que tenha quantidade adequada. Não necessariamente que vai levar à infertilidade, mas fitoterápico não é indicado usar mais de 3 meses, tem que ver quantidade, porque pode ter toxicidade, mesmo ele sendo natural, ele tem um índice de toxicidade, então não é o ideal, tem sempre que... Tem que ser prescrito e avaliado com acompanhamento, exatamente. né, Andressa? Porque às vezes as pessoas vão usando por conta própria e aí não tem resultados, ele fala, esse produto não é assim, não é, Andressa? Isso. É preciso ter esse acompanhamento. A Flaviana, do bairro Pampulha, com a gente hoje. Oi, Flaviana, um abraço para você. Depois que ganhamos filho, depois que tem um bebê, a libido dá uma diminuída. É normal? Então, acontece muito do paciente chegar no consultório reclamando. Então, eu vejo que é comum, né? E a gente trabalha isso. A gente trabalha, tanto é comum pela autoestima, que a mulher às vezes ganha peso, é comum pelo estresse, porque tem criança pequena, a irritabilidade, porque às vezes fica acordada à noite, tudo aquilo que a gente já falou. Então, o estresse, a ansiedade atrapalha muito. Então, automaticamente, aquela mulher vai ter uma queda de libido por esse fato. A gente falou muito da questão de hormônios para a mulher, mas os homens também sofrem muito com isso. E esses alimentos e também essas plantas que você trouxe para a gente também ajudam os homens. Sim, é usado bastante também para os homens. E aí, tem alguma questão de idade também para usar esses produtos que ajudam, que são fito-hormônios, Andressa? Tem pessoas, por exemplo, mulheres e homens também, antes de chegar na andropausa e na menopausa. A gente usa também para evitar os sintomas, então aquele paciente que começa antes dos 40, a gente pode prescrever. E pacientes, às vezes, até mais novos também, que não tem problema nenhum hormonal, mas está cansado, a gente usa. Dia, né? Exatamente. Hoje em dia o cansaço, eu acho que é uma queixa muito comum, muito comum. A nossa amiga Alcione, do bairro Guarani, ela quer saber, olha a pergunta dela, se pode mandar manipular sem receita médica? Não é o ideal, porque vai acontecer sim, chegar e poder fazer essa prescrição, mas não é o ideal por quê? Porque não sabe a quantidade adequada para cada pessoa, o que realmente ela sente, o que é, por exemplo, às vezes a gente passa um fito para determinada situação que o paciente ele pode estar precisando de outra coisa, não vai fazer efeito ou vai potencializar aquilo que está fazendo mal, então não é o ideal. A fitoterapia hoje, ela vem assim, não como alternativa, mas como uma realidade para a gente mesmo, não é, Andressa? Exatamente, ela auxilia em vários ramos, é muito bom. Que bom que a gente pôde conhecer um pouco mais sobre essas plantas e alimentos que podem nos ajudar quando o assunto é a libido e a fertilidade. Deixa eu agradecer a Andressa Mendes, que é nutricionista e especialista em fitoterapia com a gente. Muito obrigada, viu, Andressa? Boa semana para você.